Chega o rei. Turma, é o seguinte, a gente acabou de montar essa linha, né? Essa linha é um arranjo. A gente conectou 32 hastes, 32 eletrodos. Essas hastes são denominadas de eletrodos. A finalidade delas é ter conexão elétrica do equipamento com o solo. A gente vai ver depois na apresentação que dessas hastes o equipamento usa 4 por vez, ou seja, duas conectam, geram uma DDP, ou seja, um circuito elétrico, e as outras duas do lado mede esse decaimento. A gente vai ver que alguns meios geológicos decaem mais ou menos, por exemplo, a água, a atenuação do campo elétrico é maior do que em rocha e por aí vai. Então essas diferenças de atenuação de potencial elétrico é que ele percebe, ele faz isso. Por que a gente conecta toda essa quantidade? Poderia conectar o dobro, mas aqui, como o efeito é ilustrativo de como que é o funcionamento, a gente trouxe 32. Mas poderia conectar outro cabo desse em paralelo e fazer o que a gente realmente fala que é caminhamento elétrico. Terminar aqui, passar para lá, e isso aqui você não tem fim. Você pode ir caminhando aqui quilômetros e quilômetros aí de distância e até a memória do equipamento acabar, mas é muita memória, dá para fazer muito caminhamento. Então, o que a gente tem aqui? O cabo multi-eletrodos, né? Ele está conectado nessa caixa aqui, que a gente chama de ES1064. É um seletor, na verdade, que vai fazer esse chaveamento. Cada hora ele usa 4. E essa combinação de 4 eletrodos, ele vai escolher de acordo com o que a gente ajustar nesse equipamento aqui, que é o eletroresistível, ou seja, aqui que é a unidade de controle. Ele tem um sistema operacional que é tipo um Windows, que nele a gente coloca arranjo, número de níveis que a gente quer visualizar, qual arranjo que a gente vai utilizar. A gente vai ver lá dentro que tem, essa sequência de leitura pode ser denominada de polo, DG, Wiener. Então a formação, o arranjo que a gente quer utilizar, que também vai ser determinado de acordo com o nosso objetivo, a gente calibra aqui, a gente ajusta aqui. A gente no computador, a gente pode conectar isso aqui no computador, a gente faz o que a gente chama de protocolo, insere nele, aí ele vai seguir aquilo que a gente quer, né? De acordo com a intenção nossa. A gente pode ver aqui que ele tem 4 burners aqui, ó. Esses burners aqui denominados C1, C2, P1, P2, é caso a gente não queira usar isso aqui e quiser fazer, como eu falei, os 4, esses dois aqui vão injetar corrente elétrica e esses dois vão medir o potencial. Aí a mudança seria feita manual. Então, porque esse equipamento é a unidade de controle e isso aqui é um acessório. Então esse acessório aqui, na verdade, ele facilita muito a vida nossa, mas se não tivesse ele, a gente poderia trabalhar com esses bornes, mas aí a gente teria que fazer a mudança na mão. Isso aí é bem trabalhoso. Os equipamentos mais antigos, que até existe alguns equipamentos brasileiros, eles não têm isso aqui. Isso aqui é a grande automação, a grande ganho de velocidade de alguns recursos que a gente vai ver aí, que ajuda muito na coleta de dados em campo, mas poderia fazer só com isso aqui. Como vocês podem ver, ele é alimentado com uma bateria de 12 volts. É um equipamento que ele chega em circuito aberto aí a 400 volts, mas com intensidade de corrente muito baixa. E ele funciona, a gente vai ver aqui, se der para ver aqui na tela, ele funciona nesse chaveamento. Isso aqui a gente pode fazer, a gente até brinca lá, que isso aqui pode ser igual uma árvore de Natal. Cada hora acende a luzinha, ou seja, cada hora ele vai ficar lendo em um ponto. Ele não usa os 32 de uma vez. Isso a gente consegue acompanhar aqui. Bom, acho que do equipamento... Mas depois você consegue salvar esse registro todinho, sim, direitinho. O registro é salvo e é descarregado depois no computador, onde é feito um processamento de dados e posteriormente inserção de topografia, né, para a gente fazer o desnível do terreno, né, e posterior relatório, para a conclusão com os alvos pretendidos. Acho que do equipamento... E a localização? Sim. A localização por coordenadas, como é que você faz? Boa pergunta. Se a gente está no trabalho de campo onde a gente vai fazer isso, eu acho que o Marcos falou, a gente tem que fazer várias vezes esse trabalho, várias linhas, para depois concatenar, juntar as informações de linhas agregadas. A gente vai com a equipe de topografia e coleta informação topográfica dos eletrodos. Aqui, como é uma região muito plana, não precisaria muitas informações não, mas geralmente onde dá desnível, pé e crista, a gente pega essas informações de eletrodo por eletrodo para depois inserir no software de processamento. Então essa informação é muito importante. Aí é bom estação total. Estação total, FK, alguma coisa do tipo. Ou um GPS geodésico. Agora a precisão em altimetria tem que ser muito importante, porque olha aqui, não sei se vai dar para perceber, mas
A diferença de nível de um terreno por outro é muito importante, Aham, porque se um eletrodo está mais alto que o outro, você tem uma deformação no campo elétrico. claro. E essa deformação, o software, a partir da hora que a gente alimenta, o software entende isso. Aí ele faz as correções necessárias. Então a informação topográfica é muito forte. Não só pela posição, que isso aqui vai gerar o resultado desse método, vai gerar um alvo, vai gerar um dado geofísico onde vai caber a interpretação. Mas onde que isso está depende Você da tem que sempre ter a topografia. localização perfeita, Perfeito. né? Exato. Perfeito. Porque além disso, né, essa questão da topografia para deformar o dado é muito importante também. Deixa eu te perguntar, todas as hastes geram a corrente e todas captam? Ou metade gera e metade capta? Boa pergunta também. Todas as hastes vai estar habilitado para injetar corrente elétrica e medir campo elétrico, medir o potencial. Só que ela não mede todas por vez, ela mede com um conjunto de 4. Então ela vai injetar corrente elétrica em 2 e vai medir potencial em 2. Só que cada hora vai mudar. A gente vai ver que esse arranjo, a profundidade de investigação está ligada a uma abertura máxima. Na teoria lá é um AB sobre 2.